Bom dia a todos, bom dia à igreja, aos amigos do Face, aos irmãos, estou aqui me ajeitando. Bom dia a todos. Hoje demorou um pouquinho para a gente entrar. Para mim foi uma noite bem difícil, né? Esse tempo seco mexe muito com o meu sistema respiratório, então foi uma noite bem complicada. Então, graças a Deus estou bem, né? A gente vai bebendo água, colocando soro no nariz e aí vai melhorando e a gente fica bem. Se minha voz estiver um pouquinho ruim, que os irmãos me perdoem, coisas, né, do organismo da gente. Bom, a nossa escola bíblica dominical de hoje, nós estaremos estudando a lição de número 7, que se encontra na página 38. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 3. E nós estaremos lendo do verso 23 ao verso 24, que diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, a partir do verso 16 ao 22, diz assim. Romanos 6, do 16 ao 22. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresenteis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Vou ler de novo esse versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom dia, tô vendo aqui Marilza. Bom dia, Marilza. Como eu tava falando, né, a Marilza chegou agora. Essa noite foi bem complicada, né, o tempo seco demais. Mas graças a Deus eu tô bem melhor. Lição de número 30, página 38, lição de número 7, o preço do resgate. Podemos dizer de maneira bem simples que redenção significa livrar alguém por meio do pagamento de um preço. Era assim que os prisioneiros de guerra podiam ser libertos. Pagava-se um valor chamado de resgate. Entre os gregos e romanos, um escravo podia ser liberto pagando-se um valor no santuário de uma pseudo-divindade pagã. O processo se chamava redenção e o preço se chamava resgate. Então, o autor aqui na introdução, ele mostra, né, que Paulo ele faz uma comparação, né, do texto que nós acabamos de ler de Romanos, que fala que o nosso resgate foi pago pelo Senhor. Assim como os romanos, né, que a epístola de Paulo foi escrita aos romanos, assim como os romanos pagavam resgate de prisioneiros de guerra, né, que eram presos, aí a pessoa desejava resgatar aquela pessoa, então ela pagava um valor, um dinheiro àquela pessoa, por aquela pessoa, e aquela pessoa era resgatada, ela deixava de ser um escravo.
e passava a ser livre. Então, nós éramos escravos do pecado, da vontade, né, de pecar, de fazer aquilo que não desejávamos fazer, mas nós fazíamos porque o pecado tinha domínio sobre nós. Mas a partir do momento que encontramos com Cristo, com o Senhor, aquele que pagou o nosso resgate, a nossa vida é liberta, a nossa vida ela é transformada. Aí nós temos aí, tópico de número 1, o uso do termo da redenção no pensamento bíblico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mais tarde, quando foi traduzido para o grego, chamou-se Septuaginta. Essa tradução também é conhecida e influenciou muito o pensamento dos escritores do Novo Testamento. Eles foram pregar a judeus fora da Palestina e muitos desses ignoravam o aramaico e o hebraico. Ou seja, eles só falavam o grego, que naquela época, né, era uma língua universal, igual o inglês é hoje, né? O inglês é uma língua falada mundialmente, né? A maioria das pessoas conhece, né? Eu não conheço, mas a maioria das pessoas conhece e falam fluentemente o inglês. E naquela época era o grego a língua mais falada. Então, a tradução do Antigo Testamento foi feita, e os escritos do Novo Testamento também foi feito em grego. Então, quando os apóstolos, né, quando os discípulos saíram para pregar o evangelho pelo mundo, eles lançavam mão desta tradução. E aqui nesse primeiro tópico, né, nesse primeiro ponto, ele fala de várias situações no Antigo Testamento, principalmente no livro de Êxodo, aonde é usado o termo, né, redenção em alguns momentos. A primeira citação que ele faz na praga do Egito dos primogênitos, né, na 10ª praga, em que o Senhor ele fala sobre o sangue passado na porta, né, no umbral da porta, para que quando o anjo da morte passasse por ali, os primogênitos daquela casa não fossem ceifados pelo anjo da morte. E esse termo que é falado, né, o resgate, né, quando fala do sangue do cordeiro sendo passado na porta, é usado o termo resgate, é usado o termo redenção. E a gente tem vários outros, né, citações aqui no livro de Êxodo que fala sobre esse termo, da importância do resgate. E aí a gente chega no segundo ponto. O segundo ponto aqui fala sobre o que a teologia diz sobre a redenção. Aí ele coloca aqui o autor. Muita gente pensa que teologia é algo complicado, e não é. Ela nos ajuda a entender as verdades de Deus. Por isso, fiquemos com uma definição teológica de redenção, que eu gostei muito dessa definição. Redenção inclui tudo aquilo que chamamos salvação, ou seja, livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e a vida eterna, né? É um pacote completo a palavra redenção, né? Redenção do homem, quando Deus faz uma obra, ele faz ela completa. E na nossa redenção foi a mesma coisa. Nós fomos livres do pecado. Não somente livres, mas nós recebemos perdão pelos nossos pecados. Nós fomos justificados, né? Aquilo que a gente estudou no domingo passado, nós fomos tornados justos. E não somente isso, nós fomos santificados, nós fomos tornados santos, separados para Deus. E além disso tudo, nós ganhamos o direito à vida eterna. E a vida eterna, para a gente, é algo de grande valor, né? É o maior bem que nós podemos receber, é a vida eterna, o direito de viver eternamente no lugar que Deus preparou para nós, onde nós não passaremos, né, o susto da morte, das enfermidades, nada disso. Bom dia, Nilda. O susto da morte, das doenças, nada disso. Nós viveremos eternamente com o Senhor. E aqui diz o seguinte, né? É o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus, ou seja, nós passamos a pertencer ao Senhor.
Nós não pertencemos mais ao pecado, nós pertencemos ao Senhor. Longe de Deus, a pessoa é escrava do pecado. Nós vemos isso lá em João, Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 34 e 35. Ela encontra sua liberdade em Cristo, João 8, 36. E é libertada para não mais ser escrava de ninguém. Gálatas 5, verso 1. Ou seja, nós somos livres em Deus. Olha que bênção. Nós somos livres em Deus. Então, essa é a definição teológica para a redenção. A redenção que Deus nos oferece é completo, né? Como tudo que Deus faz na vida da gente. É completo. Deus não faz nada pela metade, né? A gente costuma dizer, que é um termo que eu aprendi e eu sempre costumo repetir. Deus não nos dá bênção de cobertor curto, né? Quando a gente cobre a cabeça e descobre os pés, ou então cobre os pés e descobre a cabeça. Não, quando Deus nos abençoa, Ele nos dá condições de sermos totalmente cobertos pela sua bênção. Aquilo que Ele realiza na nossa vida, Ele faz de uma forma completa, plena, de maneira que a gente não sente falta de nada, né? Aquela bênção que a gente vê e conclui, né, com as nossas observações, que foi a mão do Senhor que fez isso. E o ponto 3, que é onde eu quero me prender, né? Os irmãos que estão me acompanhando perceberam que eu não me prendi nem à introdução, nem ao ponto 1 e nem ao ponto 2. Eu quero me prender ao ponto 3, que eu considerei o mais importante dessa lição, que é mostrando Cristo como nosso Redentor, que é nos explicando o que Cristo fez por nós. E eu acho que é esse aqui que a gente tem que mergulhar de cabeça, que é o ponto 3, Cristo, o Redentor. Diz assim: muitos dos títulos de Cristo, e de todos os títulos de Cristo, né, dos muitos títulos de Cristo, este, sem dúvida, é um dos mais preciosos para o fiel. No Novo Testamento, o mostra como sendo o Redentor. Vejamos o seu ensino. Primeiro, em Cristo temos redenção dos nossos pecados, não sendo mais escravos do pecado. Em Romanos 3, 23, 24, que nós já lemos, e Romanos 6, 16 a 22, que também já lemos, antes de sermos comprados por Cristo, nós nos oferecíamos ao pecado para fazer a vontade do pecado. Éramos servos do pecado, como diz Romanos 7, 14. Agora, livres, nós nos oferecemos a Cristo para fazer a sua vontade. Mas um momento, né? Alguém pode dizer, mudamos de servo para servos, então não ficamos livres? Alguém pode pensar dessa forma. Quando estamos debaixo do pecado, não conseguimos... Quando estávamos debaixo do pecado, não conseguíamos não pecar, como diz lá em Romanos 7, 23 e 24. Mas agora, em Cristo, libertados, nos tornamos livres do pecado. Podemos não obedecer a Ele e desejamos nos apresentar a Deus para fazer a sua vontade. O crente de conversão autêntica deseja fazer a vontade do seu Senhor, como está em Atos 22, de 8 a 10. A submissão ao pecado era escravizante, mas a submissão a Deus é voluntária e enche a nossa vida de significado. Não somos mais escravos do pecado, mas servos voluntários de Deus. Ou seja, quando nós recebemos a Cristo como Salvador na nossa vida, nós somos livres dessa influência do pecado, somos livres do desejo, né, do pecado, da vontade de fazer tudo aquilo que desagrada a Deus e tudo aquilo que vai trazer transtorno para a nossa vida, né, consequências negativas para a nossa vida. E nos dá em nosso coração, nossa nova criatura, no nosso novo ser, a vontade de conhecer a Deus, fazer a sua vontade e ser agradável aos seus olhos. Eu achei esse primeiro ponto fundamental na vida da gente, porque ele nos aponta, né, que ao sermos servos do Senhor, né, servos autênticos do Senhor, a gente, a primeira coisa que é gerada em nós é a vontade de agradar a Deus.
Então, é um ponto que a gente pode observar na nossa vida. Quando a gente pensa assim, será que realmente eu entreguei a minha vida a Cristo? Será que realmente eu sou um servo verdadeiro de Deus? Então, tem aí a primeira dica. Todo servo verdadeiro, todo crente verdadeiramente convertido ao Senhor, a primeira coisa que ele tem prazer é em agradar a Deus e fazer a sua vontade. Você tem desejo de agradar a Deus? Você tem desejo de fazer a sua vontade? Se existe no seu coração esses desejos, você é um servo do Senhor, porque todo aquele que se encontra com Ele tem prazer em fazer a sua vontade. A segunda coisa que se destaca nesse ponto aqui é que o sangue de Cristo, a sua morte na cruz, foi o preço pago pela nossa redenção. Romanos 3:25. Não foi o Pai quem obrigou o Filho, mas o Filho que se ofereceu a si mesmo e ofereceu seu sangue como preço para nos libertar. E quem libertou nos deu de presente ao Pai, né? Jesus, ele nos libertou e nos ofereceu de presente ao Pai. O Filho não foi um curandeiro, nem um pregador, ou de autoajuda, nem sequer um revolucionário social, mas alguém que se deu em resgate, ou seja, pelo preço. Ele foi o preço pago por nós, como diz lá em Marcos 10:45. Ou seja, o Senhor Jesus, ele se ofereceu voluntariamente por nós. Ele se ofereceu a vida dele porque ele quis assim fazer por amor de cada um de nós. E não somente isso, nós somos o presente do Senhor Jesus para Deus. E o preço que ele pagou foi um preço de sangue, um preço alto, um preço completo. Não existe absolutamente nada que possamos fazer para pagar a nossa salvação, porque ela já foi paga. Jesus fez o preço completo. Ele pagou tudo que tinha que pagar. A nossa parte é somente crer nesse sacrifício e descansar na certeza de que o Senhor Jesus fez tudo o que tinha que fazer e pagou todo o preço por cada um de nós. Terceira coisa, ao nos comprar, ele acabou com a nossa condição de escravos e nos tornou participantes da sua natureza de filho. Por isso somos chamados filhos de Deus, porque o Senhor Jesus nos trouxe para esse status de filho. Deixamos de ser escravos do pecado, né? Perdidos no pecado, e fomos restituídos, restaurados, justificados, e o Senhor nos colocou como no status de filho. Assim como ele é filho, nós também somos diante de Deus chamados de filho, e nos tornou seus irmãos. Na linguagem do autor de Hebreus, diz assim: pois passamos a ser filhos do Pai. Hebreus 2:11 e 12. Tínhamos a natureza de Adão e passamos a ter a natureza de Cristo, porque Cristo se ofereceu por nós. A natureza adâmica que existia em nós, né, a natureza do pecado, ela foi destruída, né, pelo Senhor Jesus, e o Senhor Jesus construiu, né, como se fosse demolido em nós a natureza adâmica, e aí o Senhor Jesus começasse a construir dentro de nós a sua natureza, a natureza de Cristo na nossa vida, né? Por isso que nós, quando falamos sobre santificação, nós comparamos a uma construção, nós comparamos a algo que é gerado em nós, porque é o Senhor quem faz. Então, tem uma música da Fernanda Brum muito bonita que fala sobre essa questão, né? Diz assim: Deus está fazendo uma casa em mim, Deus está fazendo um jardim em mim, eu estou em construção, Deus está me ensinando e eu estou aprendendo. Então, é feito em nós uma construção, é feito um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, como a Bíblia diz, né? Nós somos restaurados, restituído em nós o lugar que ocupávamos lá no Éden, né? Quando o homem andava com Deus, quando o homem tinha comunhão com o Senhor, nós somos levados de volta para este lugar, tá? E o ponto 4, que diz assim: a nossa redenção nos faz participantes também da ressurreição, da ascensão e da glorificação de Cristo. Olha só,
né? Nós seremos ressuscitados, nós seremos assuntos, né, pelo Senhor, ou seja, nós seremos levados diante de Deus, a sua presença, e não somente isso, seremos glorificados, ou seja, nós receberemos um novo corpo, uma nova natureza, né? Tudo será novo para cada um de nós, assim como Cristo, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, ele foi glorificado, assim seremos nós também. Nós seremos ressuscitados pelo Senhor, nós deixaremos essa terra, esse corpo, iremos, né, ser levados para a presença de Deus no lugar que ele preparou para nós e receberemos um corpo glorificado, diferente desse que nós temos, né? Tudo isso dentro do pacote da redenção, né? Romanos 4, 25 nos fala sobre isso, Romanos 8, de 29 a 30 também nos fala sobre isso. Isso significa que temos vida na vida de Cristo, ou seja, a vida que Cristo nos deu é uma vida plena. Então temos vida na vida que Cristo preparou para nós. E porque ele ressuscitou, seremos ressuscitados. E como ele foi glorificado, nós também seremos glorificados. Ao efetuar a nossa redenção, Jesus nos deu sua natureza vitoriosa, sua natureza ressurreta e sua natureza glorificada. E estas duas últimas nós receberemos no tempo apropriado. Isto tudo porque fomos tirados do domínio do pecado e passamos a ser propriedades do Pai. Então, nos últimos dias nós receberemos tudo aquilo que Jesus conquistou, né? Como diz o cântico da Ludmila Feber, tudo que Jesus conquistou para nós na cruz. Bom dia, Alice. Tudo que Jesus conquistou por nós na cruz é direito nosso, é nossa herança, é a herança que o Senhor preparou para nós, é a herança que Ele preparou para nós. Então nós temos direito a isso aqui que eu acabei de ler, a termos uma natureza vitoriosa, ou seja, uma natureza transformada pelo Senhor. Nós seremos ressuscitados por Ele, nós teremos uma natureza ressurreta, ou seja, uma natureza transformada pelo Senhor. Nós teremos também uma natureza glorificada, né? Aquele corpo glorificado do Senhor Jesus, né? Que bênção vai ser, né? A gente tem muitos cânticos que falam sobre o céu, que fala sobre a volta do Senhor, que fala sobre a vitória que Jesus conquistou na cruz, mas nós não conseguimos mensurar, a gente não tem ideia daquilo que Deus preparou para nós. O que nós sabemos é que é algo extraordinário, que é algo muito bom. Irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos do Facebook, que nessa manhã seu coração possa se encher de gratidão, na certeza da glória preparada para nós, daquilo que o Senhor fez por nós. Esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento, não se compara àquilo que Deus tem para nós. E eu tenho certeza que ao final disso tudo, não importa o que vier, né? Como diz o cântico, né? Venha o que vier, o Senhor escutar conosco. E nós precisamos ter essa certeza. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, né? Que foi vou citar agora um dos últimos textos que eu li na penúltima reunião, que inclusive foi na casa da Claudinha, né? Essa penúltima reunião, que a última reunião foi na casa da Andréia. Nessa penúltima reunião na casa da Claudinha, eu li o texto, né? Que nós fomos orar e eu compartilhei com as irmãs e com os irmãos que estavam ali, o texto de Êxodo, quando o povo chegou em frente ao Mar Vermelho e eles não tinham para onde fugir. E ali o Senhor se revelou como o grande Salvador, né? O grande libertador de Israel. À frente existia o mar, do lado direito e do lado esquerdo as montanhas. Não tinha como subir as montanhas porque eram altas, eram rochas escarpadas, de difícil escalação, né? Não tinha como escalar. E atrás deles estava o deserto onde vinha Faraó. Então era como se eles estivessem dentro de uma tigela, né? Aquele espaço estava totalmente cercado. Eles não tinham como voltar porque Faraó vinha com seu exército.
Eles não tinham como fugir nem para a direita nem para a esquerda porque tinha as montanhas, não tinha como subir. Ainda que eles tentassem subir, existiam as crianças, existiam os idosos, as mulheres, tinha, né, a bagagem da viagem, tudo aquilo que eles tinham, os animais, né, era complicado. E além disso tudo, à frente deles, se eles corressem para frente, não tinha como, o mar. Eles não tinham um navio, não tinham um barco, não tinham uma jangada para atravessar. E ali o povo se desesperou grandemente, né? Não tem para onde fugir, não tem onde se esconder. E aí o Senhor ora a Moisés. E o Senhor questiona Moisés, né? Depois de ver tudo que você viu, você ainda está preocupado? É como se Deus dissesse isso para ele, né? Por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. E o texto diz que quando Moisés tocou nas águas, né? O mar se abriu e o povo de Israel passou. A minha pergunta para você é o seguinte: quem poderia imaginar que o mar ia se abrir? Até hoje não é uma prática comum ver o mar se abrir. Deus fez uma saída para o povo de um lugar onde não tinha saída. Podemos dizer que Deus abriu uma porta onde não tinha parede, não é verdade? Então, nesses tempos de pandemia, nesse tempo de isolamento, que você compreenda que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. É isso que o texto quer dizer. Quando Paulo fala isso, ele quer dizer isso. Esse infinitamente mais além, o povo queria um escape. O povo queria uma saída dali, não é verdade? Mas em nenhum momento o povo pensou que a saída seria pelo mar, que o mar ia se abrir e eles iam passar. E como a gente está falando sobre bênção, né, que eu citei agora há pouco, que Deus não nos dá uma bênção de cobertor curto, é mais ou menos é isso aí, né? Além de abrir o Mar Vermelho, o chão estava seco, deveria estar molhado, deveria ter um monte de poça de lama, deveria ser algo difícil de passar porque era o mar, o fundo do mar. Mas não somente isso, Deus, além de abrir o Mar Vermelho, ele fez com que o chão ficasse seco, totalmente pronto para que pudesse passar o povo andando, mas não somente o povo andando. Deus pensou na roda das carroças que iam passar e não podiam atolar, não podiam ficar presas. Deus pensou nos idosos que andam devagarzinho, que poderiam tropeçar. Deus pensou nas crianças, né, que são tão desatentas. Deus pensou nas pessoas que estariam passando carregando grande peso. Deus pensou no gado, Deus pensou nas ovelhas, nos jumentos, nos bois. O Senhor pensou em cada detalhe. Então, meu querido, minha querida, por que você acredita ou você pensa que Deus não está atento aos detalhes da sua vida e às necessidades da sua vida? Que você possa se agarrar à palavra de Deus, que você possa se agarrar à certeza de que Deus é o seu Redentor, né? Como o Jó falou, é um texto que eu gosto muito. Eu sei que o meu Redentor vive, porque eu sei que o meu Redentor vive. Por fim se levantará sobre a terra. Que você possa ter essa certeza de Jó, né? O meu libertador vive, o meu Redentor vive. E ele virá me salvar. Ele virá ao meu favor. Por que ele não viria? É claro que ele vem. Mas ele vem no tempo determinado dele, né? O Senhor, ele chega na hora exata. Ele chega no momento certo. E tudo isso que temos vivido no isolamento social, tudo isso que temos provado, é como se o Senhor usasse todas essas circunstâncias para nos ensinar que Ele é Deus. Não somente o Deus, né, que a gente vê fazendo grandes coisas, mas o Deus que faz pequenas coisas. O Senhor que está ao nosso lado, atento às nossas necessidades mais particulares. Em toda situação difícil, Deus se revela o nosso provedor, né? Jeová Jirê, aquele que provê. Jeová Rafá, aquele que cura. Jeová Nissi, aquele que guerreia por nós, ele é a nossa bandeira.
Jeová Elohim, aquele que tem todo o poder. Que você possa no seu coração ter essa certeza de que o seu Redentor vive e que a obra que ele faz completa, ele não faz pela metade. Ainda que você esteja passando um grande aperto, passando uma situação muito difícil, o seu Redentor vive. E ele por fim se levantará em seu favor. Ele virá em seu socorro, ele é o nosso defensor. Quando Jó lhe fez essa declaração, ele falou justamente isso, né? Toda a sua família tinha morrido, só ficou ele e a esposa. Todos os seus bens tinham sido levados, ele não tinha nada. Ele não tinha nem saúde, ele não tinha nada. Ele era apenas uma figura de alguém que um dia foi uma pessoa, né? Ele era alguém que estava totalmente destruído. E ele faz essa declaração: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará em meu favor. Por quê? Porque o Redentor, né, o libertador, o remidor, era a pessoa responsável na cultura de Israel de ajudar o parente mais próximo, de remi-lo, de trazer de volta tudo aquilo que aquela pessoa perdeu, né? De pegá-la do status de derrotado, de extrema pobreza, de vergonha, e transportar essa pessoa para o lugar de honra, de reconhecimento, né, de prosperidade. Essa era a responsabilidade do remidor. A gente vê isso muito claro no livro de Ruth, né? Quando Noemi e Ruth voltam para Jerusalém, para Israel, elas voltam sem nada. E Boaz, como remidor, como libertador, ele faz isso. Ele se casa com Ruth, né, e transporta Ruth de um lugar de miséria, de dor, de sofrimento, para o status de esposa de um grande, podemos dizer assim, empresário da época, né? Porque ele tinha plantações, né? Ele tinha empregados, então ele era um homem rico, era um homem abastado. Então, quando Jó faz essa declaração, ele está pensando nisso, que o Senhor virá a favor dele, vai tirar ele do lugar que ele está e transportar ele para um lugar de honra. E o Deus que nós servimos, ele não mudou, ele é o mesmo. Ele é o mesmo, ele não mudou. Que a sua fé possa estar firmada nele, que você possa entender que ele virá a seu favor, que ele é o nosso Redentor e que a redenção que ele nos dá, ela é plena. Ela salva a nossa alma da condenação do pecado. Ele nos transforma em novos homens e mulheres. Ele nos dá o status de filhos de Deus. E não somente isso, ele se compromete a cuidar de nós todos os dias da nossa vida. Como diz lá em Mateus capítulo 28, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que você possa se alegrar no Senhor nessa manhã, entendendo que essa é a certeza que temos, que nós servimos um Deus presente que se importa com cada um de nós. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Beijo grande e até a próxima.